Olá, bem-vindo a mais um episódio do Doutor Financeiro Podcast. Aqui a gente fala de conteúdo para transformar você, empreendedor, num empresário de verdade. E nesse episódio de hoje a gente vai falar de um assunto quente, sobre dívida tributária. E a minha convidada, Kathleen, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como que vai, Lucas? Tudo jóia. A Kathleen, pessoal, ela é da empresa FV Tax e ela vai bater um papo com a gente super aprofundado sobre como que você pode pagar suas dívidas tributárias com várias estratégias muito legais. Vamos começar pelo básico. O que é passivo tributário? Vai, dá a definição pra gente. Passivo tributário é toda aquela dívida tributária que a empresa acumula, seja porque declarou e não pagou, seja porque recebeu uma visita inesperada de um fiscal que fez alguma atuação. Então, passivo tributário é toda a dívida, Lucas. Tudo que constitui um passivo não pago, né? Tributo pago em dia, ele não é passivo. Passivo é tudo aquilo que virou atraso. Show. E aí, quando a gente fala, a gente tá falando de Simples Nacional, ICMS, contribuição social. FGTS, qualquer tudo. dívida tributária, qualquer dívida não paga de imposto, ela é um passivo tributário. Em qualquer órgão, qualquer nomenclatura. E agora, vamos lá, agora a gente está no final do ano, estamos gravando aqui, já é outubro, e aqui tá todo mundo já nervoso, né? Vou perder meu Simples. O que acontece nessa época? Explica pra gente por que rola essa ameaça. Quando a empresa ela acaba, não consegue pagar as dívidas tributárias dela, necessariamente ela precisa fazer essa regularização até o final do ano, porque senão em 2026, no ano seguinte, ela não consegue entrar no Simples Nacional de novo. E eu brinco que essa conta ela vem junto com o 13º, né? Então ela acaba com a alegria do período do Natal de todo empresário. Porque é a hora que você precisa olhar aquilo, encarar, e aí nunca é só ela, né? Ela vem férias, em 13º, tudo junto. E isso vale só para o Simples, no presumido, no real não tem isso. Como que é? O Simples, a regularização ela é obrigatória. Se você tiver débito em aberto, ou seja, débito que não está parcelado, você não consegue optar pelo Simples Nacional. O lucro real e presumido já não tem essa obrigatoriedade. Segue a mesma cobrança, né? Então vira execução fiscal, protesto, todos esses efeitos de cobrança, mas ele não é compulsório. Você não é excluído do lucro real e presumido porque você tem débito, diferente do Simples Nacional. Então essa obrigatoriedade de regularização ela é mais chata. E o Simples tem um agravante, né? Porque o lucro real e presumido, você pode parcelar quantas vezes você quiser os débitos. O Simples, você só pode ter um parcelamento por vez na Receita Federal. Então, além dessa necessidade de regularizar, todo final do ano fica mais cara a sua conta, porque você tem que pagar aquele famigerado pedágio, né? E vai aumentando, né? 10, 20, vai sempre aumentando a multa, né? E tira o sono de muita gente, né? Vem no momento péssimo, né? Sempre vem no momento péssimo. E o que o empresário que já recebeu essa notificação, o que ele tem que fazer? Esse ano aqui, inclusive, a gente está fazendo isso em 2025, a Receita está intimando cada vez mais cedo, né? Ano passado ela intimava para fazer essa regularização em outubro, novembro. Esse ano, em agosto, todo mundo recebeu. Então, tá cada vez mais cedo essa conta. Quem recebeu esse sistema de exclusão, se regularizar até o final de outubro agora, entra direto para o Simples Nacional em 2026. Quem não fez essa regularização ainda vai ter que correr agora no final do ano, para deixar tudo certo até dezembro. E aí a boa notícia é que a gente consegue, pelo menos esse pedágio, né, essa primeira multa, a gente consegue diminuir, né? Se não afastar totalmente, pelo menos reduzir essa conta. E como que você faz isso? Como que funciona essa estratégia? O parcelamento a gente só pode ter um por vez na Receita Federal, mas na Procuradoria eu posso ter vários parcelamentos. Então qual que é a ideia? A gente fazer uma portabilidade da dívida. A gente tira ela da Receita Federal, coloca na Procuradoria. Os débitos na Procuradoria têm muito mais chances de descontos do que na Receita Federal, e lá a gente consegue ter esse fôlego. Primeiro, o benefício é não ter o pedágio, e aí, dependendo da situação da empresa, consegue estender esse pagamento e esse parcelamento em longas parcelas. Mas vamos lá, vamos tentar pegar um caso mais prático. Estou aqui com a minha empresa, primeira vez na minha vida que eu recebo a cartinha da Receita, que eu estou inadimplente, tenho que regularizar. Esse caso, como que funciona na prática? Tá. Se é o primeiro parcelamento que você vai fazer na Receita Federal, provavelmente você não tem pedágio. Se você já tem históricos de parcelamento anteriores, você vai cair nesse pedágio. O que a gente consegue fazer? Tira essa dívida, aquela que é vencida há mais de 90 dias, encaminha para a Procuradoria, e lá na Procuradoria a gente parcela no primeiro momento sem esse pedágio. Então, o valor da dívida em 60 vezes.
Depois de certo período da dívida inscrita, a gente começa a olhar a possibilidade de descontos, Lucas. Mas isso depende sempre da capacidade de pagamento de cada empresa, né? Então, como que mede essa capacidade? Como que pois funciona isso? esse é um ponto interessante que eu escuto muita gente falando que é para todo mundo esse desconto. E não é, né? Depende exatamente disso que você trouxe, da capacidade de pagamento de cada empresa. Basicamente, o que o fisco olha? O seu potencial de geração de receitas. Então, como que é o seu potencial de geração de receitas? Hoje ele está olhando uma fotografia de 2023. Então, tem muitas empresas que foram bem em 2023, estão ruins agora. E essa capacidade de pagamento não reflete a realidade. Da mesma forma como às vezes a gente tem o contrário. Empresas que em 2023 estavam muito ruins e agora tem uma capacidade maior. Então, o primeiro elemento é esse potencial de geração de receitas. E o segundo, o nível do seu endividamento. Então, tem muita gente que vende descontos como se fosse algo automático, mas não é. Tem uma equação bastante complexa da Procuradoria, mas que basicamente analisa esses dois principais elementos, né? Geração de receitas e endividamento. E a receita, no caso, a receita vê o que você faturou. Pega com base no que você tem de faturamento. Ela não vai olhar aquela receita sem nota. Como que funciona isso na receita? Essa é uma pergunta interessante que eu já mostro para um monte de gente que só ali a gente sabe quando tem faturamento por fora, venda sem nota. Receita Federal, e isso está aberto para todos os contribuintes, tá, Lucas? Todo mundo que tiver curiosidade consegue fazer isso. Tem um lugar lá no site da Procuradoria em que ele traz exatamente quanto você vendeu por nota, mas também quanto você comprou de mercadoria. E é aí que muita gente se entrega, né? Tem muita gente que tem mais compras do que venda. E ou você está vendendo de estoque, né? Se o que você tem de lucro no seu estoque, ou você está vendendo sem nota. Então, é o primeiro elemento que a gente já consegue, inclusive, olhar para saber se uma empresa está ultrapassando um pouco do limite. Não que tenha limite saudável, mas tem algumas pessoas que extrapolam um pouco, né? Então, basicamente, nesse levantamento de capacidade de pagamento, a gente olha o faturamento, olha o valor do débito tributário, quanto que ela comprou e também bens que estão registrados em nome da empresa. Então, muita gente compra carro no nome porque é mais benéfico, né? Compra carro pelo CNPJ. Tem um monte de cliente que quer ter carro no nome da empresa para poder tomar multa. Que daí ele vai lá, paga o dobro, não perde a carta. Sem falar das condições de financiamento, desconto, são bem melhores, né? Mas eu falo, quando a gente tem dívida tributária, quaisquer bens, quaisquer um, é do fisco antes de ser seu. Então, o carro, se você tem vários carros, por exemplo, no nome, você só vai conseguir descontos depois do valor da FIP do seu carro. É uma coisa que é interessante, né? Tanto que muita gente fala, mas o carro está financiado. Tá, mas ele, em algum momento você vai pagar, né? Então, ou você já tira ele do nome da empresa, efetivamente, né? Para olhar essa capacidade de pagamento reduzida, ou ele é do fisco antes de ser seu, né? E o empresário que recebeu a cartinha, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar quem? Como que funciona? Você sabe que é uma coisa interessante, né, Lucas? Porque muitas vezes as empresas não sabem de tudo que elas têm direito, né? Então, frequentemente a gente vê empresários, por exemplo, tomando recurso em banco para fazer o pagamento desse pedágio, porque não tem alternativa, né? Eu falo que informação é tudo. Primeiro, realmente, é saber que existem possibilidades de fazer essa redução, né? Tanto no valor do pedágio, quanto, dependendo da empresa, do valor da própria dívida. E a partir daí, tomar medida realmente de qual caminho vai seguir para regularizar, né? O exemplo que você me trouxe, nunca tive problemas. Meu primeiro parcelamento, provavelmente na Receita Federal, vai ser mesmo o seu melhor caminho. Agora, já tem um passivo que vem se carregando, por exemplo, desde a pandemia, né? Isso aconteceu com muitas empresas. Chegou a pandemia, a gente tinha que escolher que conta pagar. E a conta a primeira coisa que você deixa de pagar é tributo, né? Depois é o banco e assim você vai, e assim vai seguindo. Esses passivos mais antigos, muitas vezes eles estão realmente mais caros, né? Então, o trabalho que a gente faz lá no escritório, de fato, é trabalho ajudando o fluxo de caixa, né? De que maneira que dentro do seu, sem precisar ainda de recurso externo, o que você consegue fazer para reduzir o valor de pagamento que você tem, tanto de pedágio quanto dos próprios tributos. Muitos parcelamentos têm valores altos, e aí eventualmente até migração de tipo de modalidade de parcelamento a gente consegue melhorar. Muitos parcelamentos podem utilizar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, quando a gente está falando aí de grandes passivos. Tem bastante gente que também não sabe disso. Então, eu costumo falar que a dívida tributária é igual uma dívida bancária, né? A gente escuta direto essas questões de que, emprestei 10 do banco, de repente ele está me cobrando 100, e aí um dia ele me manda uma negociação falando paga 5 que tá tudo certo. Dívida tributária é exatamente a mesma coisa. Você tem que ficar atento às oportunidades, né? Não é que a gente vai deixar de pagar, mas é pagar da forma correta, aproveitando tudo que a empresa tem direito. Entendi. Não, isso é muito maluco, né? Porque o pessoal vai se endividando com o governo federal, ele demora para cobrar, né? Então o pessoal vai se endividando, vai lá, ele vai postergando, e aí a conta vem depois de 5 anos, né?
Se ela vier depois de 5 anos, a gente ainda tem que comemorar, né? Aí a gente tem que abrir o champanhe para comemorar. O fisco federal, ele é mesmo bem mais demorado do que o estadual, né? Estadual, com 90 dias, a dívida já vai para protesto direto, né? E aí o empresário já acorda com a conta protestada, precisa, com o CNPJ protestado, precisa fazer esse parcelamento e aí depois ainda pagar as custas do cartório. O federal, de fato, ele é um pouco mais devagar nisso. E ele também oferece condições de pagamento bem mais interessantes do que o fisco estadual. Porém, eu vejo um movimento muito grande, inclusive, do fisco federal se equiparar ao estadual. Então, ele ainda não está rápido como estadual, mas hoje, por exemplo, inscrições de dívida ativa, depois de 15 dias, elas já estão sendo protestadas, né? Então, não é imediato, igual é no estadual, que tem convênio, né, junto com os cartórios de protesto, mas também já está chegando muita intimação, eles estão segurando um pouquinho mais de cerco. Então, o estadual, eu sempre falo com um cliente quando tem mercadoria, né, que tem ICMS, fala, cara, prioriza esse cara. Tá certa a minha recomendação? Isso mesmo? E tem um problema do estadual, que é o que, inclusive, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente sempre coloca prioridade mesmo de regularização. O estadual, eles têm uma ferramenta que se chama regime especial de ofício. Se você se torna um devedor contumaz, então se o fisco percebe que você não está pagando ICMS por longos períodos, ele trava a tua emissão de nota fiscal, e aí você não fatura mais, né? Então, o estadual, ele tem umas ferramentas que a gente chama de medidas coercitivas, que é muito mais eficaz do que protesto, execução, ele trava a tua nota, e aí você não vende, não fatura, você precisa ficar fazendo emissão de nota por formulário de segurança, igual eu brinco, né, os incas faziam lá no passado. Então, acaba ficando mais difícil se organizar é muito mais chato dever para o fisco estadual do que para o federal hoje. Essa é a verdade. E o municipal? O municipal, ele sempre depende de lei, né? Para fazer todos os parcelamentos, na verdade. Mas o municipal, ele é muito mais devagar, né? E a gente percebe que sempre que tem mudança de governo, acaba vindo algum tipo de parcelamento. Essa época do ano, por exemplo, é uma época que todo mundo fica esperando parcelamento para melhorar o caixa do município. O último que a gente teve aqui em Piracicaba, se eu não estou enganada, foi em 2023, o último parcelamento que nós tivemos. Então, a gente já está aí quase 2 anos sem. Expectativa de que chegue, muita gente esperando para fazer. E o parcelamento municipal, geralmente, ele é muito mais benéfico para quem tem dinheiro para pagar à vista do que para aquelas empresas que querem parcelar na quantidade máxima de vezes. Porque o desconto é muito baixo quando você pega parcelamentos, por exemplo, até 96 vezes, como teve o último. O desconto acaba sendo muito baixo. Então, a recomendação para o municipal é se capitalize, né? Então, não vou pagar? Então, tente guardar esse valor para quando sair você quitar na menor quantidade de vezes possível. Entendi. O municipal, daí, no caso, ele não trava a emissão de nota de serviço, ele também tem essa... Ele poderia, mas não, aqui em Piracicaba, por exemplo, eu nunca ouvi falar de emissão de trava, de nota de serviço. Ele não tem essa... O estadual já... Quando o cara começa a dever, já vai o procurador, ligam, né? auditor, eles chegam juntos, né? Eles têm um órgão da secretaria fazendo que eles ligam. Falou, tá indo pro 3º mês vencido, você não vai pagar? E aí eles começam a fazer essa pressão. E realmente, regime especial de ofício, eles utilizam. Não é todo caso, mas é bem comum. E entrou a inscrição em dívida ativa no mesmo dia, protesto direto. A gente não tem nem tempo para pensar em regularização. E aí vai ficando caro, né? E aí você... quando eu falo inscrição em dívida, para traduzir o juridiquês... Por favor, que nem eu tô entendendo, né? Olha que eu falo desse assunto bastante, mas... Para traduzir o juridiquês, né? Quando o débito é declarado, ele fica no primeiro momento no posto fiscal, que a gente fala, que é a primeira fase de cobrança. Se esse débito não é pago, ele é encaminhado para inscrição em dívida. Basicamente, o que é? Os advogados da União, do Estado e do município, né? E eles é que vão entrar com a execução fiscal. Neste momento, o débito já fica automaticamente mais caro e já ganha um protesto, por exemplo, na estadual direto, né? Então, para traduzir um pouquinho desse fluxo de cobrança, é isso. E vamos lá, um empresário que está endividado, o que ele tem que fazer? Ele manda o quê? O que você analisa? Como que é esse processo? Tá. Lá no escritório, a gente gosta sempre de analisar a situação da empresa, porque é aquilo que a gente estava falando. Não existe receita de bolo, né? Então, particularmente, eu gosto de analisar toda essa situação da capacidade de pagamento, do histórico de cobrança da dívida, se é uma empresa que tem, por exemplo, prejuízo fiscal, base de cálculo negativo, uma empresa com passivo maior, se tem garantia, o que já foi feito, e a partir disso, a gente montar um planejamento de pagamento para aquele débito tributário. Então, muitas vezes, por exemplo, usando o exemplo do Simples Nacional, a gente tem a primeira fase, que é a migração da dívida, aquela questão que eu trouxe para não pagar o pedágio, mas eu já coloco que esse parcelamento vai ser migrado no próximo edital, por exemplo. Então, eu já crio um plano de pagamento, colocando os marcos
de quando a empresa vai pagar, quando ela pode atrasar e quando ela não vai mais poder atrasar, porque a gente aproveitou descontos, estamos na melhor condição para pagamento. Isso tudo é feito dentro do próprio, essa verificação dentro do próprio site da Receita Federal, né? Então, lá no escritório tem várias formas de fazer isso, mas eu sempre priorizo olhar as informações porque eu já vejo a fotografia completa, consigo fazer diagnóstico completo. O empresário ele tem que te passar o quê para você poder fazer essa análise? Pelo ECAC, procuração eletrônica do ECAC, entrando de novo juridicamente, né? Porque não conhece é difícil, mas é aquele mesmo lugar onde ele consegue emitir guia, fazer todas as declarações. Faz uma procuração, aquela procuração, se não me engano, o pessoal pede 24 horas, 48 Exato. horas, só para você acessar a informação. Só para conseguir puxar os dados, a gente, por evidente, não altera absolutamente nada, né? O que a gente faz é só realmente o diagnóstico para poder falar o que pode ser feito ou não, né? Ou dependendo do caso, não pode ser feito. Que é o segundo ponto que está acontecendo com muita gente agora, né? Que já aderiu a parcelamentos no passado, com descontos, não pagou, e aí caiu naquela trava, né? Tá com impossibilidade de parcelar pelo prazo de 2 anos. E aí, então me conta esse caso aí, que isso daí é mais complicado. Essa história é mais triste. Ou o cara, que eu tô entendendo, tem a situação menos ruim, que ele consegue reparcelar, tirando da receita, jogando para a procuradoria, ele consegue tirar os encargos, as multas e alongar o prazo. Perfeito. E quando que ele não consegue? Quando ele já fez isso e não conseguiu pagar esse parcelamento. Ele já fez a procuradoria e não honrou. Isso, exatamente. Então, ele já fez adesão ao acordo de transação, né? Que é esse acordo que a gente está falando. E aí, por algum motivo, ele deixou de pagar esse parcelamento, né? Quando acontece isso, a empresa fica 2 anos sem conseguir aderir a parcelamentos com descontos de novo. Ela só tem o parcelamento convencional. O problema disso? Pedágio direto na veia, se ele quiser regularizar. Então, tem muita empresa que já caiu nessa trava e que está numa situação um pouco mais delicada, né? E aí a gente precisa sentar realmente junto com o empresário e perguntar, né? Você quer pagar agora, mantém, por exemplo, Simples Nacional e continua, ou você vai ficar fora do Simples Nacional, pelo menos por esse período, né? Dos 2 anos, e aí depois se preparar para faltar essa regularização. E aí, nesse ponto, o que a gente tem feito muito no escritório é a gestão de passivo tributário, né? Que é acompanhar essas execuções, ir parcelando, por exemplo, aqueles tributos que são retidos. É criar eu falo que é um cenário de guerra, né? Você precisa estar preparado para uma... O Delfim Neto falava isso, né? Dívida não se paga, né? Se administra. E esse é um exemplo de situação que a gente administra, realmente. Então, a gente vai fazendo... Então, se ele já usou a estratégia de jogar para a procuradoria e não honrou, ele tem que fazer uma gestão do passivo dele agora. Exato. E ganhando tempo. Exatamente. Se ele nunca fez, ele pode fazer. Isso, exato. E aí, quando ele faz isso, o que ele ganha na prática? Ele reduz em quantos % os juros? Como que funciona? Quais são os casos que você vê muito na prática? Na prática, a gente consegue reduzir quase 100% de multas, juros e encargos, tá? Então, em transação excepcional, por exemplo, de adesão, a redução é de 94%, tá? De redução de juros, multa e encargos. Isso para empresas que são, por exemplo, Simples Nacional, lucro presumido. Empresas que são do lucro real, a gente utiliza o prejuízo fiscal para baixar o próprio tributo. Então, ali é muito comum dívida cair, a dívida integral, por exemplo, até 70%. Né? Esses descontos, eles sempre dependem, de novo, da capacidade de pagamento da empresa. Mas os resultados, no fim, eles são bastante significativos. E é rápido isso? Como que é? A transação excepcional, se tiver tudo liberado, ela é imediata, normalmente, né? A transação individual, aqui no estado de São Paulo, ela tem demorado em torno de 6 a 8 meses para ser aprovada. Ela é uma negociação um pouco mais... Qual que é a diferença entre elas? Valor. Transação individual, a gente fala de débitos a partir de 10 milhões de reais. São grandes passivos tributários, onde a gente utiliza prejuízo fiscal, outros créditos da empresa, enfim. Não é a galera do Simples daí, né? Não é a galera do Simples. Na verdade, já foi excluído o Simples, né? Se for, é um Simples com bastante problema. Mas não é o pessoal do Simples. Geralmente, Simples é a transação excepcional realmente, né? A gente analisa as condições... Então, o que a gente faz muito Simples Nacional? Essa administração do passivo, né? Muitas vezes tem parcelamentos extremamente altos na Receita Federal que a gente consegue otimizar só fazendo essa migração para a Procuradoria e conseguindo esse prazo de pagamento que pode chegar até 145 vezes. Então, você mais do que dobra, né? Você sai de 60 para 145 com a aplicação de descontos. O
para o fluxo de pagamento da empresa, isso é bastante interessante. Não, cara, é ótimo, né? Você alonga a dívida, tira as multas, juros e consegue equalizar, tem né? casos no escritório que a gente sai de uma parcela de 30 mil para uma parcela de 2, por exemplo, fazendo esse. Caraca, de 30 para 2 é bastante significativo. Uma nova vida, né? É bastante significativo. Que legal. E me fala uma coisa, eu já conversei com alguns contadores que eles falam que essa estratégia não funciona, que não é verdade. Me indica o que é isso? Vai. Primeiro você me passa o telefone deles, que eu gosto, eu acho interessante quando vê esses pontos, porque você mostra para os próprios clientes dos contadores, né? Não tem segredo, Lucas, e eu vejo muita gente fazendo mandado de segurança, indo por um caminho totalmente mais tortuoso, né? A legislação, ela fala que débitos vencidos há mais de 90 dias necessariamente precisam ser inscritos em dívida. Então, a única coisa que a gente faz é falar para a Receita, esse débito está vencido há mais de 90 dias. Então, preciso que você dê um encaminhamento na cobrança. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, você acelera o processo. Exatamente. O fisco não estava andando com o processo e você fala, não, estou aqui, vou assumir, é dívida ativa sim, procuradoria... E você oficializa o processo. Exatamente, isso. Se a gente deixa esse prazo fluir, o débito vai ficar 2, às vezes 3 anos lá dentro da Receita Federal, né? Receita Federal a gente praticamente não tem descontos. Tem muita gente que está falando do edital da Receita que vai até dia 31, mas a Receita, via de regra, só dá discussão para aquilo que tem contencioso. Vou falar de juridiquês de novo, vou dar um passo atrás. A transação tributária, ela é um mecanismo de acordo diferente daqueles parcelamentos anteriores que vieram. Você é só um pouquinho mais velho que eu, mas você lembra daqueles parcelamentos PERT, refis, que chegavam até 200 vezes, né? Era parcelamentos que eu brinco, era parcelamento de mãe. Esperando o refis, né? Tipo, uma galera que ficava... Era igual fazer dívida com a mãe, né? Tipo, você falou, um dia eu te pago. Quando a transação veio, ela veio no sentido de diminuir conflito tributário, diminuir demanda de cobrança de execução fiscal. Então, a gente só vai ter concessão de descontos quando eu tenho uma situação de discussão efetivamente. Na Receita Federal, ele só me dá descontos quando eu tenho um débito que veio de contencioso. Então, aquela situação que o fiscal bateu na porta da empresa e lançou um auto de infração. Se um débito que você declara, você já reconhece ele como devido. Então, não tem um contencioso ali. Por isso que a Receita Federal não dá descontos. O que a gente faz? Leva isso para a Procuradoria. E o que eu costumo alertar? E esse é um ponto que é importante falar. Não leve o débito para a Procuradoria se você não tem intenção de fazer a regularização dela. Porque ela vai ser um tiro que você vai dar no pé. Você vai conseguir comer o peru no final do ano, mas ano que vem tu não vai ter nem arroz na sua ceia, porque ela vai estar mais cara. Vai cair naquele caso pior que você não honrou. E aí seu pedágio fica mais caro e tudo mais. Então esse é um ponto que a gente tem que ter bastante consciência, né? E eu gosto de deixar isso muito claro nas reuniões que eu faço. Então, nesse caso, o empresário chegou no final do ano, está passando por um momento de dificuldade, não vai conseguir, mesmo reparcelando, pagar esse novo acordo. Qual que é a recomendação nesse caso? Isso já na Procuradoria, depois de conseguir descontos? Imagina que a empresa está indo mal. Tá. Ele não está com caixa, está no prejuízo, sem pagar imposto, está no prejuízo. Última coisa, a única coisa que a gente não pode fazer, que é o que eu mais vejo todo mundo fazer, é jogar a toalha e não fazer absolutamente nada. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Não consigo pagar, deixa o parcelamento romper, cai naquela trava de 2 anos que a gente conversou, né? É muito melhor você ter um acordo, é igual seguro de vida, é melhor você ter e não usar do que você não ter e precisar, né? É muito melhor você cancelar esse acordo e colocar eventualmente e negociar com o fisco, falando, por exemplo, eu vou oferecer o carro em garantia para fazer esse parcelamento, coisas nesse sentido, do que você deixar esse acordo vencer e se você precisar dele não ter de novo, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, lá nas empresas que eu administro, que elas não conseguem pagar, geralmente a gente até conversa antes. Eu solicito o cancelamento desse acordo. Quando eu cancelo o acordo espontaneamente, eu nunca entrava. Quando eu deixo ele cancelar porque eu não estou pagando, necessariamente eu vou ter obrigatoriamente voltar a trava. E aí você cai no cenário pior, que você não vai ter esse benefício de novo. Qual é o benefício? Qual é o benefício de fazer isso? É eu ter controle daquilo que eu posso fazer ou não, né? Consigo suportar protesto. Ok. Se a gente olha a dívida e vê que é uma dívida que não é a certidão individualizada, não é uma certidão alta, eu sei que o fisco vai demorar para me executar. Então, é melhor ter um débito protestado do que eu ter uma trava de 2 anos, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Mas isso tudo é muito de empresa para empresa. Tem empresa que não vive com protesto, por exemplo, no nome, né? Sim. Mas, para mim, o pior cenário é você ser pego de surpresa. Eu acredito que numa situação como essa, chama realmente seu contador, chama alguém de confiança para conversar.
que é para poder te orientar e ajudar a já construir esse caminho, né? Até porque é um pouco do nosso trabalho, né? A gente trabalha com gestão de crise, né? Faz parte um pouco do... E a crise, se ela não tem data, de certa forma, medidas para terminar, então a gente está falando de outro cenário, a gente está falando de uma quebra. Então a gente vai se preparar para uma situação de falência, né? Se é algo temporário, se é algo que tive um aumento, esses dias eu escutei um cliente, né, que ele foi totalmente pego por conta do aumento das tarifas do Trump. É temporário? Legal, então vamos segurar um pouco, inclusive no estadual, né? Voltando um pouquinho a falar do estadual, os parcelamentos estaduais... Tem muita gente que não sabe que você consegue postergar a parcela, por exemplo, que é algo que não tem no federal. Então, cada 12 meses você consegue jogar uma parcela para frente. Você consegue renegociar os parcelamentos. Então, tem vários parcelamentos de 12 parcelas. Você consegue procurar o fisco para fazer um parcelamento unificado de 60 vezes. Então, é muito mais fácil você procurar enquanto você tem condições para negociar do que depois que a vaca já subiu no telhado. Tem que estar a fim de pagar a dívida, né? Se você não está a fim de pagar a dívida... E aí não tem, exatamente. E aí não tem... Deixa eu ver se eu entendi nesse cenário. Tá passando por um momento de dificuldade, aderiu ao parcelamento, jogou na procuradoria, não conseguiu honrar, você vai lá, negocia de novo e você consegue ter essa flexibilidade e não perder o benefício. E nisso você consegue ir equalizando o seu caixa. Exatamente. E quando que é uma situação, vamos falar, você comentou de falência, né? Falência é um assunto que dói, eu falo, tem que se preparar para ela também, né? Se você for pego de surpresa, você perde todo o seu patrimônio. Num caso de falência, tem uma empresa, 2 sócios. Faliu. Estou com 500 mil de dívida tributária, vamos chutar aqui, 300 mil é federal e 200 mil estadual. Os sócios, qual o impacto que tem para eles no caso de falência? Eles vão parar a atividade. Nesse cenário, eles decidiram dissolver a sociedade. Eu sempre lembro todo mundo que dívida do CNPJ não é dívida do sócio, desde que o CNPJ ainda exista. Tá? Esse é um primeiro ponto importante. Por que eu falo isso? Geralmente o que a gente vê todo mundo fazendo, fecha a porta da loja, vai cada um para sua casa, não manda mais declaração, não manda mais nada. Essa dívida, encerrada a pessoa jurídica, a dívida passa a ser de novo do sócio. Enquanto a pessoa jurídica estiver ativa, a dívida é do CNPJ, não é do CPF do sócio. Pelo menos as dívidas normais. Então, num caso como esse, tudo que a gente tem de retidos, se tem algum tributo de retidos que ficou aberto, imposto de renda retido na fonte, contribuição social retida de funcionário, regulariza, porque essa é a responsabilidade do CPF direto. Se a empresa permanece ativa, né, então a minha recomendação num caso como esse, mantém o CNPJ ativo, tenta deixar um faturamento mínimo ali, pelo menos para pagar esses retidos, faturamento mínimo inclusive com emissão de nota, etc. E arque com o custo de um escritório virtual, por exemplo, para você ter recebimento de intimações, né? Tem muita empresa que é comércio, fala assim, mas eu não consigo mudar minha inscrição estadual. Muda a atividade, coloca um serviço administrativo, baixa a inscrição estadual, mas mantém o CNPJ ativo. Administrando isso de uma forma inteligente, a tendência é que essa dívida não chegue para o CPF. Vai ficar só no CNPJ da própria empresa. E aí, dentro do CNPJ, você vai ter condições de regularização em algum momento, né? Agora, se você simplesmente baixar a porta, veio o fiscal estadual lá, né, viu que você está fechado, no dia seguinte, seu CPF está inteirinho protestado e todas as dívidas estão no seu nome, né? Então, o melhor vai ser encarar a briga, né? O melhor é ser encarar a briga, com certeza. Não dá para fugir do problema que você mesmo criou. E é o que muita gente faz. E aí, muita gente, e pior, encerra, a dívida vai para o CPF e a pessoa acha que não vai pagar nunca. Mas essa pessoa às vezes esquece, né? O empresário esquece que um dia ele pode receber alguma coisa em herança, que ele vai precisar de certidão para transferir, que um dia ele também vai falecer, então os bens dele. Enquanto ele tá, muita gente fala, mas ninguém tira a casa de mim. A sua não, mas o dia que você não falecer já não é mais bem de família, né? Então, essa questão de regularização de dívida tributária é uma coisa que a gente precisa enfrentar, né? É dura, você estava falando, né, que é um assunto quente, né? Eu pensei, não é quente, ele é duro, né? Ele é dolorido. Né? E a gente está numa fase, né? Tem as estatísticas de protestados, inadimplentes, está disparadas. Tá absurdo. Né? Só que é o tipo de assunto que quanto mais você larga, pior fica. É mais fácil você ir acompanhando e ter esses indicadores, inclusive, de pago, não pago, pago quanto, porque prescrição de dívida é algo que acontece, né? E muita gente já está com
já está com essa prescrição iniciada, também não sabe. Então, você precisa ter essas informações até para saber o momento que você vai agir, né? Faz sentido eu pagar? Não, talvez eu vou guardar essa dívida em algum momento prescrever, enfim. E quando que ela prescreve? Como que funciona isso? Tá. Depois de iniciada a execução fiscal, se não forem encontrados bens, então vamos usar esse mesmo exemplo que você trouxe da empresa que foi orientada, então foi lá no escritório, a gente falou, olha, mantém a empresa ativa, né, continua dessa forma, ela não tinha bens, né. Depois de 1 ano arquivado, começa a iniciar o processo, a contagem do prazo de prescrição, né. A gente conta sempre 5 anos mais 1, justamente por conta desse ano adicional. Então, 6 anos depois de arquivado o processo, primeiro arquivamento, a gente tem a configuração da prescrição da dívida. Prescreveu, morreu, acabou. Eles não tem que pagar nada. E aí, então, você só encarou, ficou lá... Você fez na administração, né? Hoje, está cada vez mais difícil essa situação acontecer, porque cada ato de cobrança do fisco, ele tem interrompido esse prazo. Então, cada uma vez que ele protesta, ele zera essa conta de novo. Por conta disso, vai ser um pouco mais difícil a gente ter prescrições para o futuro, né? Mas a dívida passada tem muita coisa que já está prescrita e que empresas com passivos bem mais antigos, né? E aquele negócio de holding? Tem um monte de empresário que tá lá endividado. E que acha que holding é vou fazer uma holding, vou blindar meu patrimônio. Como que funciona isso na prática? Porque agora o fisco também vai até cobrar aluguel, vai cobrar valor, vai sair do valor venal. Tem um monte de coisa que já está mudando. Se é pelo valor do imóvel, realmente é o valor da integralização do capital social. Holding, tem muita gente que utiliza isso como se fosse tábua de salvação, e na verdade não é, tá? Primeiro ponto que é importante. Aliás, tem muitos casos que holding não é indicada. Então, usando aquele mesmo exemplo daquele empresário que falou, só tem uma casa. Se ele coloca essa casa como integraliza ela no capital social de uma holding, ele perde a configuração do bem de família. Então, tem muita gente que acha que o holding é a tábua de salvação e no fim das contas é pior. Ou então, vou abrir uma holding em nome dos meus filhos e vou pôr a casa lá. Dor de cabeça, né? Já vi muita coisa da dor de cabeça. Para fins tributários, Lucas, eu não acho que o holding é o melhor cenário, tá? Porque você tem que ter uma estrutura muito grande de holding para você começar a ter um mínimo de proteção ali. Se for direcionado para pessoa física, o fisco vai buscar seu CPF em tudo que você for sócio, todas as empresas que você for sócio. E aí, para você colocar várias empresas e tudo mais, é aquela história que sai mais caro no olho que o peixe. Às vezes você faz a conta para pagar. Porque a estratégia da holding você vai colocando CNPJs no meio para dificultar. Mas né? Conta quanto cada CNPJ não te custa, né? Exato. E aí tem gente que joga empresa para o Uruguai, joga para offshore. E temos estrutura para isso. Eu acho que tudo é uma questão de o que está do outro lado da mesa, né? Olhando empresas do Simples Nacional, geralmente você não tem um passivo tributário que seja absurdo a ponto de justificar uma holding. Aí é que eu acho que talvez faz sentido. E uma holding mas uma holding mal feita, que você só cria uma empresa, coloca o seu imóvel lá, ele não protege nada. Se tiver que ir pro seu CPF, ele vai chegar também lá dentro do... E pior, você perde proteção do bem de família, como eu trouxe. Então, eu escuto muito se falar de holding hoje, mas eu sempre olho com bastante cautela. De novo, não é receita de bolo. As pessoas precisam ter um pouco de cuidado com isso. Temos ótimos parceiros que trabalham, tá? Lá no escritório a gente não trabalha diretamente com holding, mas temos vários parceiros que a gente indica quando a gente vê uma necessidade efetiva para ter uma holding. Mas quando que é efetivamente bom ter uma holding? Quando você tem muito patrimônio, primeiro ponto, né? Então, quando você tem uma casa, por exemplo, uma casa, um terreno, às vezes não faz sentido você ter holding, né? Eu não sei se a gente deveria gravar, mas muitas vezes uma separação faz muito mais sentido do que você ter uma holding, né? Nesse tipo de caso, por exemplo, né? Agora, quando você tem muito patrimônio e, por outro lado, você tem uma exposição passiva muito grande, aí começa a fazer sentido você olhar uma proteção inclusive para fins de organização societária, como você trouxe, né? Uhum. Eu acho que tem vários aspectos da holding, né? Tem a questão de você facilitar já a transição dos bens, tem um monte de coisa envolvida. E eu acho que também popularizou e aí virou meio que carne de vaca, né? Todo mundo começou a fazer de qualquer forma. E o pior é que todo mundo acha que vai salvar a questão tributária. E eu falo que a questão tributária, ela não é o objetivo principal de uma holding. Se você faz uma holding pensando em proteger seu bem de questão tributária, ela não é Não é o caminho. Não. E me fala uma coisa, o empresário que está rodando aí atrasou uma guia do Simples. Tá? Chegou o DAS, mandou, ele estava no mês ruim e não pagou. No outro mês ele conseguiu pagar, mas ficou aquela de trás.
Qual que é a estratégia para ele não ter que renegociar? Tem alguma coisa mais simples? Se ele não está realmente numa dívida, foi pontual? Se é pontual, geralmente o pagamento acaba sendo melhor, porque olhando de novo capacidade de pagamento, tem uma capacidade de pagamento alta, mas minha dívida é baixa, você dificilmente vai conseguir descontos para ela, né? Então, e mesmo o parcelamento às vezes acaba saindo mais caro, né? Porque você fala, pô, vou parcelar em 60 vezes essa única, eu ia ficar 5 anos encarando aquilo, né? É um pouco... Então, geralmente, esse tipo de caso, talvez administra e nem que espere juntar um pouquinho mais, aí sim faz um parcelamento e tudo mais. Mas uma única guia acaba não tendo muito... Não vale a pena essa briga toda, né? Tem que ser... Eu acho que a relação na capacidade de pagamento versus o que você deve, que é o divisor de águas ali. Exatamente, né? Isso. É ali que mora a diferença. Legal. E me fala uma coisa. Que conselho que você dá para uma pessoa que já está nessa situação? Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Procure se informar para você saber o que você tem de direito, o que você tem de possibilidade, né? O que mais chega para mim no escritório é gente que paga valor alto de pedágio, que fala, nossa, eu tive que fazer empréstimo para pagar o valor de pedágio que não precisaria, né? Então, primeiro ponto. Por isso que eu brinquei com você do contador. Procure se informar, né? Depois disso, montar um planejamento um plano de pagamento que se adequa ao fluxo de caixa. Isso daí tem que vir da empresa para a conta e não o contrário. Se você faz um acordo colocando uma guia de 10 mil por mês, mas você não consegue pagar 10 mil, esse não é um bom acordo para você, né? Tem que fazer o que você consegue, né? E essa daí é sempre... Eu recebo isso direto, né? Chega às vezes do nada... Não, será que é um bom acordo? Vai gerar uma parcela, seja com o fisco, seja com o banco. Essa semana mesmo, chegou um cliente e falou, não, tem aqui um acordo com o banco, 10 mil por mês. Eu falei, cara, não sei se você consegue pagar 10 mil por mês. É exatamente essa a pergunta. Pior você firmar um acordo e não honrar. Exatamente isso. E existem formas de você questionar essa capacidade de pagamento, né? Existe maneira de você questionar. Então, se você não concorda com essa capacidade de pagamento, e geralmente ela está errada, você consegue apresentar para a Receita que você não tem condições de pagar aquilo, né? DRE, fluxo de caixa, balancete, a gente consegue apresentar. Eu tive um caso de uma empresa, por exemplo, que teve uma venda grande, a empresa que ela vendeu entrou em recuperação judicial, ou seja, ela faturou, declarou aquilo de tributo e não recebeu por nada daquilo. A gente consegue questionar essa capacidade de pagamento. É muito melhor você fazer isso da forma correta do que você fechar o parcelamento, não conseguir pagar e voltar toda aquela dor de cabeça que a gente estava falando. Agora, deixa eu dar um passo atrás, que quando a gente está falando de dívida federal, a gente tem dentro da federação o Simples. Pegando o caso do Simples. Tá. Eu tenho a DAS, que eu deixei de pagar, né? Falando na linguagem... O que eu conheço, né? Recebi uma DAS e não paguei. E tem o GPS. O GPS também dá para negociar, o FGTS que está lá embutido? O GPS entrega a idade, né? Que agora é tudo DARF. Mas tudo DARF, desculpa. Tá bom, tá bom. O GPS entrega a nossa idade. Sim, você consegue, olhando sempre essa questão da capacidade de pagamento. Mesma questão. Todas as dívidas, a diferença é que tudo que é previdenciário não tem pedágio, porque o parcelamento não é de Simples. Só parcelamento de Simples que eu só posso ter um por mês. Um por vez, né? Entendi. Então eu só posso ter um único parcelamento de Simples Nacional ainda. E aquele papo que se você deixar de pagar, você é preso? Nunca vi na prática, mas existe isso mesmo? Qual que é? E você sabe que esse também é um ponto que tem chamado a atenção, né? A única coisa que você vai preso é sonegação ou tributo retido na fonte. Então, contribuição previdenciária de segurado, né? Aquele valor que você desconta do funcionário, imposto de renda retido na fonte. Vai lá, traduz então. É o GPS. O GPS, não. É a DARF que você descontou do salário do seu funcionário. Isso mesmo. Recolheu, mas não pagou, não repassou para o fisco. Isso mesmo, você descontou. É um repasse. Você descontou do salário dele, né? Você teve essa retenção do salário dele, mas você não pagou para o fisco. Inclusive, isso vem código separado quando você entra lá pelo CAC. Você consegue emitir a guia específica dele, né, para fazer. Esse é o único ponto que daria uma sequência criminal, tá? O que acontece? O Ministério Público, a delegacia, não tem braço para fazer de todo mundo. Mas aqui em Piracicaba, muitos contribuintes que são grandes, que têm volume de empresas, por exemplo, foram notificados a regularizar sob pena de encaminhamento para o Ministério Público. Então, eu acho que a gente nunca viu ninguém preso ainda. Essa história tá... Eu falo que isso daí é um ponto que eu não... E se a gente for parar para pensar, é um valor que de fato foi descontado do salário do empregado, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, tá ruim, mas fecha o olho e
Esse paga, né? Fecha o olho e paga, né? E é menos dor de cabeça. Eu vejo, tem alguns casos, quando tá apertado, às vezes o negócio tá apertado mesmo. Daí, não é opcional, né? A gente sabe que não é opcional, não é... E aí tem aquele negócio, tem casos que eu vejo que o empresário não consegue nem demitir um funcionário ruim porque não tem grana para pagar o FGTS acumulado, e aí ele entra numa bola de neve pior. Que ele fica com um funcionário ruim, não consegue trocar e fica postergando essa situação porque ele tá... Nesse caso, você consegue ajudar eles como? Eu acho que primeiro ele precisa mais de uma reorganização, né? Esse é o primeiro lugar que eu indicaria ele é falar, conversa com o Lucas para você olhar dentro de casa, porque você vê que o negócio ele tem que ser minimamente sustentável, né, Lucas? E se a gente tem uma empresa que não tá conseguindo gerir trabalhista, tributário, muito provavelmente esse cenário ele também tá com problema com o banco, porque senão ele já teria ido buscar. Provavelmente que ele precisa de uma análise para dentro da empresa. Então, o que está acontecendo? Você está comprando errado? Você está precificando errado? Você está tirando mais da empresa do que você poderia? Né? Por que eu falo? Se a gente não olha o motivo, você vai ficar enxugando uma torneira com a esponja. Já reparou? Não vai resolver. Você vai... Então, eu posso até falar, legal, vamos parcelar a FGTS do jeito que existe. Mas daqui, o próximo funcionário, ele tá vindo essa porta de novo, tá precisando de ajuda. Então, acho que o empresário precisa dessa consciência para olhar o que está me levando a isso, né? Porque o tributo, no geral, principalmente Simples Nacional, eu falo que é um custo variável, né? Sim, 100%. Tributo não é fixo. Quanto mais eu vendo, mais eu devo. Se você não está conseguindo colocar a conta do tributo ali dentro, a gente precisa primeiro identificar o que está acontecendo, né? Sim. Então, eu gosto muito de ter essa... Porque, assim, é o que eu falo para todo mundo. É até uma questão de finalidade social, né? Vou fazer um investimento alto, preciso buscar recurso, não quero ir para o banco. Ok, você tem uma situação que te justifica não pagar tributo. Tive uma queda de faturamento muito grande, né? Não consegui, enfim, tive um aumento, alguma coisa aconteceu, alguma coisa fora aconteceu, faz sentido. Agora, se a empresa começa a capitalizar muito em cima de tributo, a gente precisa olhar para saber o que está acontecendo. Então, respondendo sua pergunta, primeiro, eu falo, poxa, procure alguém para te ajudar a criar um plano de ação para sair dessa. Esse é o primeiro ponto. E aí, depois sim, a gente vai olhar e vai criar um plano de ação do tributo para a gente ver como que a gente vai regularizar, né? Olhar primeiro retidos, FGTS, na verdade, viria antes até dos retidos, depois a gente olhar os tributos retidos, depois os outros tributos até a gente conseguir equalizar dentro dessa conta. Eu acho que faz mais sentido do que sair fazendo um monte de parcelamento e não honrar, né? Eu acho que é a pior situação. Eu, geralmente, quando começo com um cliente que ele tá numa situação ruim, eu falo, cara, depois a gente olha para isso. Primeiro vamos olhar para a operação, vamos olhar para vendas, vamos fazer um negócio. Se o avião tá com o bico para baixo, não tem nada para ser feito, a não ser que... Onde você colocar Tem que colocar o avião com o bico para cima. Aí você começa a ter um cenário favorável para qualquer situação, né? Seja negociar com o fornecedor, com o fisco, com quem seja, né? Com o banco. É a forma como eu penso. Eu acredito que faz mais sentido do que a gente ficar tratando os problemas no imediato, sabe? É que você fica tratando um sintoma, né? Não a causa, né? Você fica... E aí, de certa forma, assim, até olhando, né, o nosso trabalho, que você fala, poxa, poderia fazer, regulariza esse ano? Poderia, mas a gente, de certa forma, quer fazer para a empresa levantar voo, seguir bem, realmente, né? Acho que faz muito mais sentido. E me fala, o que eu esqueci de te perguntar? Nossa. Tem alguma coisa? Acho que a questão de gestão de passivo é isso, Lucas. Assim, o que eu vejo é que tem muita gente hoje que está vendendo muito milagre, né? A gente compartilha um pouco disso. Escuto muita gente oferecer tudo isso que a gente falou como se fosse, não, pode vir que eu garanto. Pastelaria, né? Pastelaria. E não é. Na verdade, acho que até faz um desserviço, né, esse tipo de trabalho, né? Mas, por outro lado, tem muita coisa que pode ser feita que muita gente não sabe. Então, só para concluir, eu acredito que informação realmente é tudo, né? E você tá cercado de bons parceiros que te ajudem, né, a saber se tem saído, o que pode ser feito para cada situação. Hoje, a gente cada vez mais tem consciência disso, né? Que você nunca vai saber de tudo. Então, você ter acesso à informação, ela é... E agora é muito mais legal do que antigamente, né? Agora você tem muito mais... Só que tem muito conteúdo também que te confunde, né? Tem muito picareta nesse mercado. Tem. Agora, não é o assunto de hoje. A gente vai fazer isso depois. Mas tá vindo uma tal de reforma tributária. Vai ser divertida, né? O que você... Eu sei que tem muita coisa para rolar ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O que você já enxerga que vai ser transformador nesse processo? Tá.
Bom, muita empresa do Simples Nacional vai deixar de existir, né? Então, todas essas empresas de Simples Nacional que vendem para outras empresas, principalmente lucro real presumido, elas vão precisar analisar o regime tributário delas, porque elas vão competir com outras empresas. Geralmente, essas empresas do Simples Nacional, elas tiravam a competitividade dela do valor dos impostos, né, do tributo. Agora, não necessariamente isso vai acontecer, né? Porque vem a tal do split payment lá, que se você não faz a retenção, o pagamento do imposto logo no momento do pagamento, quem vai pagar vai ser quem está comprando de você. Isso para ele vai ser custo, né? Então, acho que esse é uma primeira mudança grande que vem para todo mundo, inclusive, falando no nosso papo, empresas do Simples Nacional hoje, que vai trazer uma mudança grande para o cenário. Empresas que vendem para pessoas físicas e talvez para outras empresas do Simples Nacional, talvez num segundo momento, né? Mas o primeiro grande impacto da reforma vai ser esse. A reforma não é uma coisa ruim. Ela vai, para nós que somos serviços, por exemplo, ela vai doer, mas por outro lado, para quem está em indústria, a tendência é que tenha um alívio, né? E talvez essa questão que a gente tenha muito hoje de diferença de custo de produto por conta de questão tributária vai acabar. Então, a partir do momento que nivela, é bom, né? Eu falo que olhando como na ótica de uma justiça tributária, ela faz muito sentido. Mas tem muita coisa legal. Agora em 2026... A gente vai falar muito disso em 2026. A gente já combinei com a Kettler aqui, a gente vai vir várias vezes. Agora, antes de ir para o encerramento, para a parte que é falar de... Tem uma outra coisa que eu tô curioso. Tá fora do contexto, mas é uma curiosidade minha. Ai. Tem muita gente... Eu sei que no Simples os encargos de folha são menores. E aí o cara vai lá, abre uma empresa no Simples... Abre uma segunda no Simples, uma terceira, quarta. Ele já está indo na quarta empresa do Simples. E aí tem casos que ele coloca o mesmo CPF ainda, e aí tá no mesmo grupo, não muda nada. Ou ele vai colocando a tia, a avó, a mãe, a sobrinha. Se pudesse criar CPF pro cachorro, criava, né? Criava. Pra poder colocar. Como que... O que você recomenda numa situação dessa? Porque ele já tá grande, né? Se ele já tá indo para a terceira empresa do Simples... Eu entendo que ele já está com faturamento legal. Deveria ter, né? Primeiro ponto, que eu sempre pergunto. Você já fez a conta para saber como ficaria se você tivesse regular? E tem muita gente que quando a gente faz essa conta, a pessoa assusta, porque ela vê que ela está se expondo a riscos... Merreca. Por conta de nada. Porque assim, né? Tem várias empresas. Eu falo que não é só 3 empresas, é 3 CNPJ, 3 contadores, 3 licenças que você precisa. Não, e... O molho sai caro, né? E você coloca lá a sua mãe. E o risco? Aí a sua mãe, a tendência é que ela morra antes que você. Mas aí você tem irmão. E aí? Aí como que fica o inventário dela? Exatamente. É divertido, né? Quando a gente pega esses casos. Ah, não, mas assim, a empresa não é da mãe, sabia que não era, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é saber de fato, porque muitas vezes a gente vai criando meio que no automático, né? E aí, a gente conhece muito escritório de contabilidade que não tem conhecimento, não se especializou em lucro real presumido, por exemplo. Então, para ele é muito mais fácil criar 10 empresas do Simples Nacional do que gerir um do lucro real, né? Isso ainda, agora menos, mas no passado era muito comum, né, você ter isso. Então a primeira pergunta é, você já fez aqui, quando eu encaro essa situação, você já fez a conta para saber como você ficaria se for correto? Se a gente está falando de uma diferença muito grande, aí a gente já precisa colocar um pouquinho, porque esse tipo de planejamento, Lucas, se é que a gente pode falar planejamento, eu falo que ele tem formas de ser um planejamento regular. Então, por exemplo, tem uma empresa que a Folha não faz só serviço para mim. Eu atendo outras empresas. Eu faço, por exemplo, terceirização. Tem muita gente que eu conheço. Eu tenho meu produto, né, que eu vendo aqui, mas eu também faço terceirização para mais 2 empresas. Você começa a olhar alguns cenários que faz sentido você ter uma empresa que seja só prestação de serviço, efetivamente. Mas a gente tem que analisar caso a caso. O problema é justamente esse, que você vai jogando... É só pela folha, né? E aí fica naquele limite, 50 Exato. Funcionários por CNPJ. Ah, tô crescendo. E aí Olha, você passa a ser um problema, né? Não, e virar ONG, né? Porque você começa a reparar que essas empresas que andam de folha, ela não tem uma emissão de nota, ela só tem pagamento. Eu falo, ONG. Eu brinco, eu falei, você trabalha assim, só emprega as pessoas aqui, né? Praticamente uma ONG. Então, assim, é muito comum. A próprio mecanismo tributário empurrou muita gente a fazer isso, né? E se você for parar a fazer a conta, 27,5 sobre a folha, uma empresa de lucro real, ela dói, é pesado, dependendo, folhas altas, ela é dolorida. Mas nem sempre ela é necessária. E se você tem alguma coisa na sua atividade que te justifique, você até consegue fazer isso de uma forma mais fundamentada. Porque a legislação, não tem nenhuma lei que fala, você não pode ter uma empresa para colocar folha. O que ela fala, você não pode simular.
Então, se você tem uma empresa que de fato realiza uma prestação de serviço ela só para isso, você consegue fazer. Mas daí a gente coloca aí é uma empresa efetivamente, né? Ela emite nota, né? Ela emite nota, ela não tem um único exclusivo cliente, ela tem funcionários que são dedicados, que sabem que são daquela empresa. Então, tem formas e formas, né, de fazer isso. Mas é o imediato. E aí vem um outro ponto, Lucas, que é a questão do apetite de risco, né? A gente sabe que ser empresário no Brasil, você assume risco. Você não quer ser empresário, então não vamos... Não vem pro você play, não quer, né? Você não quer correr risco, não vem pro play. Tem gente que gosta de mais e de menos risco. Tem empresas que eu conheço que fazem isso há 15, 20 anos e nunca foram fiscalizadas. Poxa, né? Tem empresa que faz isso no segundo ano, não é problema, né? Apetite de risco. Aí vai de cada empresário, cada um com a sua... E é muito difícil. Às vezes tem essa diferença dos encargos, né, sobre a folha, passa a ser um baita ganho, mas o risco é um negócio maluco, né, porque você vê ele no primeiro momento, depois você acostuma, você acha que ele deixou de existir. Exato. E aí mas quando ele vem o sempre tá lá. problema, e aí quando chega a dor de cabeça é exatamente isso. Bom, tem que encerrar, vamos lá para nossas perguntinhas de Bora lá. encerramento. Se você pudesse dar um conselho para você mais jovem, qual seria? Para ter menos medo, tenha mais coragem, né, mais cedo. A gente deixa de arriscar muito por ficar... Ai, será que eu vou, será que não vou? Belo conselho, gostei. E qual livro que todo empresário deveria ler? Eu gosto muito daqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Stephen Covey, se não me engano o nome dele. É bem legal. Então vamos lá. E qual que é o hábito que mudou sua vida? Tá dentro desse livro ou não? Não, pior que não. No meu caso foi me expor mais, né? Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, gostava muito do trabalho atrás da mesa. E essa exposição de estar aqui, por exemplo, conversando foi uma coisa que foi bastante Você diferenciada. tava no mundo corporativo, né? A gente tava lá na Cosan. Exatamente. Daí quando você veio aqui pra fora, você aprendeu a vender. Não, e não é só vender no sentido bom, se expor, né? Acho que é mais nesse sentido, não tem como. Você tá aqui fora, você virou vendedor. Não tem. E qual que é a ferramenta indispensável para fazer uma boa gestão? Eu preciso aprender com você, né, Lucas? Preciso melhorar. Hoje eu sou muito do Excel, sempre fui muito das planilhas lá. E eu adoro Excel. Eu também, mas hoje em dia o mundo tá muito globalizado. Esse RP do Excel... Mas o seu Excel é bom. O seu Excel tá bom, bem organizado. Tá. Um sisteminha ajuda, mas não é. E qual que é a expressão que você usa para te motivar? Expressão que eu uso, que o feito é melhor que o perfeito, né? Ótimo. A gente precisa de constância, a gente precisa de qualidade. Mas você ficar esperando o mundo estar perfeito pra você agir, você não sai do lugar, né? Então, tem que começar. Eu tenho muito isso como mote. Então vai lá. Como que o pessoal te encontra, Kathleen? Nosso site é FV Tax, estamos no Instagram, telefone do escritório também. Depois acho que no final a gente pode colocar, né, todos esses dados. Isso mesmo. O meu nome não colabora muito, né, mas acho que Fioravante não deve ter muito. Kathleen Fioravante. Kathleen, eu só conheço você. Só tem eu. Fioravante, talvez se eu pesquisar, ache. Muito bem, obrigado. Obrigada a você. Obrigada pelo bate-papo. Nossa, foi muito rico. Que não bom. tenho dúvida aí que, se você tem dívida tributária, enfrenta, não foge, porque é melhor. A grande mensagem que eu tirei disso é isso. Não dá para você ficar fugindo, passando pano. Vai lá, encara, arruma seu fluxo de caixa, garante sua capacidade de pagamento e encara o problema. É assim que adulto faz, né? Isso mesmo. Obrigada, Lucas, pela oportunidade. Show de bola. Obrigado, pessoal, e até o próximo.